corpo e da tua alma. E nós vamos falar aqui também da nossa vida espiritual. Amém? Então, que não seja só uma campanha que você olhe e vê, mas que você realmente possa participar dessa campanha. Viu, mulheres? Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Você precisa cuidar do templo que Deus te deu. Amém? O nosso corpo é a nossa maior herança que nós temos aqui nessa terra. E você precisa cuidar da saúde do seu corpo. Houve um avivalista escocês chamado Robert Monroe. Ele morreu aos 29 anos de idade. E ele deixou uma frase que dizia: o meu Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. E agora quem vai levar a mensagem? Ele pregava muito, ele era muito usado por Deus. Mas ele foi muito negligente com a saúde dele. Ele conta na história dele que enquanto ele deveria cuidar da saúde dele, ele não parou para cuidar da saúde dele. Então eu digo a vocês, mulheres e homens, que agora em novembro é novembro azul, né, homens? Estão sabendo. Mês que vem é novembro azul. Então tanto nós, homens como mulheres, você precisa cuidar do bem precioso que Deus te deu, o seu corpo. Amém? Você é aquilo que você come. E nós precisamos cuidar da nossa saúde. Como um dia eu vi um pastor pregando. Quem tem cartão de crédito aí conhece muito bem. Quando chega a fatura, meu Deus, você fala, mas que compra é essa aqui? Onde que vem isso aqui? De quem? Aí você vai entender que é tudo seu. Amém? Uma hora a fatura chega. A gente vai gastando, a fatura chega e você tem que pagar. E se você não cuidar da sua saúde, uma hora a fatura chega. Se você não parar para cuidar da tua saúde, você vai ter que parar para cuidar da sua enfermidade. Viu, queridos? Então, cuide da sua saúde. Mulheres, marque o seu médico, faça o seu preventivo. Se cuide, se ama, se toque. Porque Deus tem muito para fazer através da sua vida. E eu quero nesta manhã falar sobre mulheres. Mulheres que deixaram um grande legado na história bíblica. Mulheres que deixaram um legado e marcou a sua história. Amém? E eu gostaria de ler lá em 1 Crônicas, capítulo 28. O legado de uma mulher é o tema da nossa mensagem de hoje. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, põe a mão no seu coração neste momento e diga assim comigo: meu Pai, eu te agradeço por esta manhã em tua presença, e eu vim receber tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu abro o meu coração para ti, e que a tua palavra possa entrar em meu coração e gerar e produzir frutos em minha vida, em nome de Jesus, amém. A função da palavra de Deus em nossos corações é nos exortar. Quando estamos errados, Ele nos corrige. Aí Ele vem com o consolo do Espírito Santo. O Espírito Santo te diz: ó, você errou, mas há uma solução. Você consegue, você vai chegar lá. E a função da palavra de Deus é nos edificar, nos fazer uma igreja forte, uma igreja enraizada, que se alimenta e depende da presença de Deus sobre a sua vida. A história está nos contando aqui que quando o rei Davi estava terminando o seu tempo de reinado e passando para o seu filho, e seu filho ia começar a construção do templo, que era o sonho do pai, mas Deus falou que ele não poderia construir, mas o seu filho teria a honra de construir aquele templo. E essas são as palavras que Davi lhe deixa ao seu filho Salomão. Uma palavra que ele fala que: olha, meu filho, serve o Senhor meu Deus de todo o teu coração. Ele estava simplesmente dizendo para Davi: Davi, o maior legado que eu quero deixar para você
Não são os tronos, não são aqui toda a riqueza, todo o ouro material. Mas a minha maior riqueza que eu tenho para passar para você, meu filho, é que você sirva ao nosso Deus. Que você ame ao nosso Deus. Que você busque ao nosso Deus. Porque essa é a maior riqueza que eu tenho para passar para você. E desde quando eu li esse texto, há muitos anos atrás, é algo que eu aprendi no meu coração e eu sempre falo, é o que eu passo para os meus filhos. Eu sempre falo para eles, a maior herança que eu e seu pai temos para dar para vocês não são bens materiais. A nossa maior herança é que vocês amem a Deus de todo o seu coração. É o que eu falo isso direto para os meus filhos, amem a Deus de todo o seu coração. Porque, meu amado, um princípio de uma vida feliz e abençoada é colocar Deus verdadeiramente no lugar onde Ele deve ficar. Como número 1, o primeiro lugar em nossas vidas. E eu sempre falo e repito isso para os meus filhos. Falo e repito, porque a Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio, capítulo 6, que os pais, eles têm que falar, têm que repetir, porque tem que ser, a educação é uma eterna repetição. E ele fala, olha, sentado, andando, levantando, comendo em todo o tempo. Você tem que falar, colocar na mão, na testa, colocar nos umbrais da porta. Você tem que repetir para os seus filhos. Passar para ele o legado que há um Deus sobre as suas vidas e que não há outro além dele. O projeto de Deus é que o homem, ele seja criado num ambiente em que há um pai e uma mãe. E que Deus criou o homem com funções especiais. Deus criou a mulher com funções especiais. Cada um, ele domina muito bem uma linguagem. E se o homem e a mulher, ele exercita essa função segundo o propósito de Deus, os nossos filhos crescerão como homens e mulheres de Deus, de honra, de exemplo, que vão marcar a nossa geração. Mas o mundo de hoje, a modernidade, elas querem mudar as funções. Mulheres querendo ser como homens, mulheres lutando para querer competir com homens. Isso não existe, não vai dar certo. Deus te chamou você, mulher, para ser mulher, auxiliadora. Você é sim um sexo frágil, mas você não é impotente. Que nem tudo que é frágil não quer dizer que seja fraco. Tem muito potencial. Você já viu aqueles caminhões na estrada, que está carregando um caminhão de tanque de combustível? Fica uma placa, frágil, toma cuidado, porque se ele bater, ele pode causar um grande estrago. Ele tem um grande potencial. Cuidado como você conduz. A mulher tem um grande potencial. E o homem também tem um grande... E quando nós exercemos essa função na nossa família, os nossos filhos, a sociedade vai ter homens e mulheres de Deus. Mas nós estamos vivendo num tempo de decadência de valores, onde estão perdendo os valores, os princípios. Não há mais respeito. Pessoas que querem exercer uma função que você não foi criado para exercer. Pessoas que estão deixando de exercer aquilo que Deus fez você foi feito para exercer. A mulher, quero dizer nesta manhã, a mulher ela tem um potencial muito grande. Quando Deus coloca Eva ali do lado de Adão, estou tremendo até, irmãos, ó. É forte. Amém. Primeira vez que eu estou pregando na minha casa. Glória a Deus. Amém. É uma responsabilidade muito grande, mas é uma honra para o nosso Deus. Então, a mulher, quando ela é criada por Deus, Deus coloca ela a capacidade de auxiliar, de falar, de convencer, de conversar, de ajudar. Quando Deus colocou a mulher, você vai auxiliar o seu marido, a dúvida que ele tiver, ele precisa te ouvir. Várias vezes Deus disse isso na Bíblia. Ouça a sua mulher, Abraão, ouça a sua mulher. Sabe, a Bíblia muitas vezes deu a referência de Deus dizer, ouça a sua esposa, porque ela está para te auxiliar. Que muitas coisas que o homem não observa, a mulher ela é detalhista, ela consegue observar. E a mulher ela também transmite uns vínculos muito importantes para os seus filhos. E uma delas é o vínculo, né? A mensagem, vínculo. Primeiro começa desde o ventre da nossa mãe. Nós temos um cordão umbilical que nos tem um vínculo com a nossa mãe, que nos carrega ali, que nós levamos a genética dos nossos pais. É um vínculo que a mãe tem o poder de passar para os filhos. E isso é muito importante na vida espiritual, irmãos. Você que tem que passar vínculo para os seus filhos com vida com Deus. Olha, houve uma mulher chamada Mulholland.
ela era mãe de Billy Graham, um grande avivalista, um grande homem de Deus que a história teve. Por trás daquele grande homem de Deus, houve uma grande mulher de Deus. Se ele chegou onde ele chegou, porque houve uma mulher que educou, houve um pai que educou, e a mãe foi parte fundamental na história de Billy Graham, porque ela era uma mulher muito de oração, e ela falava que tinha que orar sem cessar, e ela dizia para o seu filho que é preciso ler a Bíblia em todo o tempo. E em todo o tempo, quando ela estava conversando, ela sempre citava versículos na Bíblia. Porque está escrito, porque diz assim na palavra de Deus. E seu filho cresceu num ambiente em que a mãe era uma mulher de oração, em que a mãe, no momento de aflição, a mãe orava, no momento da dor, a mãe orava. Ele criou num ambiente em que sua mãe buscava recursos na Bíblia, ela dependia, ele cresceu naquele ambiente. Certa vez a sua mãe estava com um problema na perna gravíssimo, em que os médicos falaram em amputar a perna daquela mulher. Sabe o que ela fez, irmãos? A história conta que ela foi orar, e foi clamar, e pediu a Deus, que Deus não deixasse que acontecesse aquilo com ela. E o que o Deus fez? Deus curou aquela mulher. A sua perna não foi amputada. Que legado maravilhoso ela deixou para o seu filho. Aquele grande homem de Deus só foi quem ele foi porque ele teve uma grande mulher que direcionou e educou o seu filho. Olha o poder que você tem, mulher. Olha o potencial que você tem de influenciar os seus filhos. E se todos os filhos fossem influenciados por mães que temessem a Deus, como seria uma bênção a nossa nação? Como seria uma bênção uma nação se todas as mães levassem o amor de Deus, mostrassem o exemplo de Deus? Mas infelizmente isso não é possível, mas é possível com você. Com você é possível. Com a sua geração será possível. Com os seus filhos será possível, porque você está aqui, mulher, para marcar essa geração. E os seus filhos vão carregar esse legado na sua vida. E o que significa legado? Legado é uma história que merece ser repetida. É um exemplo que alguém deixou. É um marco que alguém deixou. E é uma história que realmente você vai ser lembrada para o resto da vida. O que nós vamos deixar? Qual é o marco? Qual é a história? O que nós estamos fazendo? Bem ou mal, você vai marcar pessoas. Com bons exemplos ou mau exemplo, você vai marcar, mas a escolha é sua. E que nós venhamos escolher, marcar, sim, a nossa geração como exemplo de homens e mulheres de Deus, que temem ao Senhor, que ainda que errou, se arrependeu e mudou o caminho, mudou sua história. Eu quero contar o exemplo de uma menina, uma jovem. A Bíblia nos conta lá no capítulo de Êxodo capítulo 2, a história de Miriam, uma jovem menina, talvez ali uma adolescente, que deixou um grande legado. No capítulo 2, o verso 4, diz assim, na palavra de Deus: e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de lhe acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã Miriam, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias que cria este menino para ti. Olha a ousadia dessa menina. Miriam, que tinha uma mãe temente a Deus. Miriam, que viu uma mãe guerreira. Havia um decreto de morte naquele período, em que todos os meninos eram mortos. Todos os meninos eram lançados no rio Nilo, porque era uma ordem de Faraó. E a mãe dela, ela não entrega o seu filho. A mãe dela começa a lutar pela vida do seu filho.
A mãe, aquela filha, vivia no ambiente em que os seus pais temiam ao único Deus de Israel, que sabia muito bem que a oportunidade que Deus te dá, você não pode perder. Mas as oportunidades do mundo você lança fora. E a palavra de Deus nos fala então que ela escondeu 3 meses. Mas depois ela não tinha como mais esconder aquele menino. A Bíblia diz então que Joquebede, ela prepara um cesto ali. Ela prepara um cesto, ela protege ele ali com junco, ali com betume. E coloca o seu filho naquele rio Nilo. E a sua filha vai acompanhar aquele cesto descer. Ela acompanha o seu irmão. E a palavra de Deus fala então que a filha de Faraó, o homem que tinha decretado morte para aquele menino, foi banhar-se e ela ouviu o choro. E ela mandou a serva buscar. E quando a serva buscou Miriam, opa, agora é a minha oportunidade. Agora é a minha chance. Jovem, não perca a oportunidade que Deus tem dado através da vida dos seus pais. Não abra mão dessa oportunidade que Deus tem dado a vocês. Pais que têm lutado por você, que têm pagado os seus estudos, te dado roupa, comida, alimentação, não perca essa oportunidade. Não deixa passar essa chance, não jogue fora a oportunidade que você tem. Porque olha, o seu futuro, o presente depende do seu presente. O seu passado ficou para trás e se você deixar o tempo passar, você vai perder muito tempo. Se você deixar passar a oportunidade, pode ser o fim. Aquele momento era a oportunidade de ela abrir a boca e ela dizer quem ela era, de onde ela veio. E naquele momento ela viu a oportunidade. Olha, você quer que eu chame uma ama de leite? Eu conheço uma mulher que pode amamentar essa criança para você, porque será muito comum ter a ama de leite, a mulher que cuidava dos filhos. E a Bíblia fala então que ela abraça aquela chance, abraça aquela oportunidade. Jovem, não deixe passar a oportunidade que Deus tem dado. Estude, aproveite a chance que você tem. Honre os seus pais, porque amanhã na falta deles você vai chorar. Não perca o tempo que Deus tem dado a você de estar numa casa, de ter uma mãe, de ter um pai. Ouça-os. Porque o seu pai e sua mãe são a autoridade de Deus na sua vida. Aproveite a oportunidade que a vida que Deus tem dado a você. Não jogue fora. Porque você pode salvar vidas. Você vai poder salvar a sua família. Porque Deus, Ele tem projetos na sua vida. Aquela menina ajudou a salvar a vida de Moisés. Ela marcou sua vida, ela deixou um grande legado. Ela poderia ficar lá chorando, ela poderia ficar reclamando, porque esse decreto, porque essa maldade. Então não adianta chorar, nem lamentar, nem reclamar. Vai e faça, porque quem quer fazer faz, mas quem não quer arruma desculpas. E a oportunidade ali que ela teve, ela abraçou. Ela aproveitou a oportunidade. A Bíblia fala então que a filha de Faraó ouviu a voz daquela menina. E aquela menina levou o filho de volta para casa. Olha que tremendo. A mãe que estava com medo de perder o seu filho, agora aquela menina leva o filho para volta para casa. E mais, um tempo em que as pessoas trabalhavam como escravo, que não tinha salário. Ela disse para Miriam: leve para essa ama, porque eu vou pagar um salário para ela cuidar do meu filho. Olha que tremendo, amados. O que é a ação de Deus em nossa vida? Quando você age com fé, quando você não abre mão dos princípios de Deus, dos princípios espirituais, dos valores que seu pai te passa, de amor, de honestidade, de temor a Deus. Deus, Ele vai usar pessoas no mundo para abençoar você. Deus vai usar pessoas de fora para ajudar o projeto de Deus na sua vida. Então Deus usou a filha daquele homem que declarou o decreto de morte. Aquela mulher ali que ajudou a proteger aquela criança. E aquela mãe pôde educar o seu filho. Era costume dos hebreus amamentar a criança até 6, 7 anos. Era muito comum isso naquele tempo. Eu só falo que a Maria Vitória, né, ela mamou 2 anos e 7 meses. Cadê ela? A que mais mamou em mim. Imagina 6 anos. E é o que os psicólogos falam, né? Que é o período que você consegue formar o caráter na vida de uma criança. 6, 7, 8 anos.
E Deus trouxe de volta Moisés para a casa dele, para ele crescer num ambiente em que havia um pai e uma mãe que temia a Deus. Para ele ver que a mãe dele era uma mulher que servia ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus estava preparando Moisés para ser o grande homem que ele foi lá na frente. Olha o papel de uma mãe. Olha o seu papel, olha como você é forte. Olha como você tem potencial. Talvez você pense, mas eu tenho que criar filho. Só cuidar, o que eu ganho com isso, minha filha? Você ganha coisas grandes e maravilhosas que dinheiro não compra. Você vai ter prazeres, alegrias amanhã que dinheiro nenhum vai comprar. Que honra que você tem de preparar homens e mulheres para o futuro. Você tem um potencial que Deus colocou em suas mãos, então não menospreze. Porque Deus te criou. Não fica querendo ser alguém que Deus não criou você para ser. Mas seja quem Deus criou para você ser, com excelência, porque você vai ver a ação maravilhosa de Deus através da sua vida. E a palavra de Deus, eu quero dizer também o exemplo de Esther. Capítulo 4, rapidamente. Esther, que foi também uma jovem, que deixou um grande legado. A Bíblia nos conta que Esther, ela estava vivendo ali, num país estrangeiro. Eles estavam vivendo ali em Suzã, na Pérsia. Porque muitos judeus, alguns anos atrás, subiram para lá, foram para lá, para a Babilônia. E depois de 70 anos voltaram, mas alguns decidiram permanecer lá. Eles não voltaram. E a Bíblia fala que o seu primo, Mordecai, continuou lá. E ela não tinha pai, e ela não tinha mãe. Esther, ela era órfã. Ela não tinha uma mãe e ela não tinha um pai. Que marca que aquela menina carregava. Que conflito ela carregava. Porque eu perdi minha mãe depois de velha, eu sinto falta dela todos os dias. Imagina uma jovem que perde o pai e a mãe e é criada pelo seu primo. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para não dar certo. Se ela tinha motivos para lamentar, ela tinha vários. Olha, eu perdi meu pai, eu perdi a minha mãe, eu moro com meu primo, eu sou pobre, estou vivendo num país estrangeiro. Quantas coisas ali, quantas marcas ela tinha. Mas Esther, ela não deixou que o seu problema fosse maior do que o propósito de Deus na sua vida. Não deixe que os seus problemas, as suas marcas, as suas frustrações sejam maior que o projeto que Deus tem para a sua vida. Deus quer usar você para deixar um grande legado nessa terra. As feridas que você talvez recebeu, as marcas, as dores que você passou, são tudo um processo de Deus te preparando para algo grande. Porque amanhã você vai entender a ferida, você vai entender a dor, porque você passou e Jesus te curou. E você vai provar para outras pessoas que assim como você passou e Jesus te curou, é possível na vida deles também. Porque o nosso Deus é um Deus que faz milagre, mas você tem que querer viver os milagres. Porque a bênção de Deus está aí, mas você que tem que decidir, tomar posse e querer. Esther, de todas as marcas e dores que ela viveu, ela decidiu a manter a sua fé em Deus e a ouvir os conselhos do teu primo, que era um homem temente e fiel a Deus. Você conhece a história de Esther? Houve-se um período lá em que o rei estava Alixerxes ali preparando uma grande festa, e a sua esposa, cansada daquela grande festa, uma festa de 7 dias, e em um certo momento ele manda chamar ela, porque ele tinha muito orgulho, ela era muito linda, e ele queria mostrar para os governadores aquela mulher linda que ele tinha, e a Bíblia diz que ela recusou, ela falou, eu não vou. Ela desobedeceu, ela desrespeitou a autoridade do seu marido, ela desonrou o seu marido, e a história disse que ele a reprovou, e ele rejeitou ela, e ela não continuou sendo a sua esposa. A obediência traz bênção na sua vida, viu, mulheres? Obedeça, honre, respeite, porque isso é bênção para a sua vida. Não perca o que Deus tem te dado. Por ela desrespeitar, ela perdeu a coroa que ela tinha de rainha. E a Bíblia diz então que ele levanta ali um concurso público naquela época. Era uma convocação, todas as virgens, vem para cá, vamos se inscrever. Não era nem uma escolha, uma convocação.
vocês vão ter que vir para cá, se preparar no harém. Durante 1 ano as mulheres se prepararam. E lá estava Esther, a estrangeira, a órfã, de pai e de mãe. A pobre estava lá no meio daquelas mulheres. E durante 1 ano se preparou. E no dia do concurso, diz que o homem que preparava elas ali, abria como se fosse um closet. E as mulheres entravam ali e escolhiam. Qual roupa que você quer assistir, qual sapato, qual adorno, qual brinco, qual colar, você escolhe. Mas durante esse 1 ano, Esther, ela entrou ali e ela achou graça de quem cuidava delas. Esqueci o nome dele agora. E ela ali tomou uma posição, ela teve ali servas que serviam ela, e ela teve um quarto muito bom para ela recebeu ali umas honras. Mas no dia que ela foi apresentar ao rei, ela não quis nenhum daqueles adornos. Ela não quis nenhuma roupa, pastor Jonathan. Ela foi como ela era. Do jeito que ela foi. Simples, sem nenhum adorno. E ela foi escolhida pelo rei. Olha a diferença. Como todas estavam querendo se enfeitar, ela foi na cara e na coragem. E ela foi a diferença. Ela foi escolhida do rei naquele tempo. E ela se transformou ali, a rainha. Mas também, amados, aquela cultura, naquele período, naquele tempo, ela não tinha tanto acesso ao seu marido. Ela só podia ter contato com ele quando ela era chamada. Não é que nem vocês não, mulher. Deita no lado da cama do homem todo dia, que tem o prazer e a alegria de acordar com esse homem maravilhoso do seu lado. Amém, mulheres? Que honra, né? Que bênção. Aguentar as alegrias, as dores, as qualidades, o desfeito, não era assim não. Teria que ter uma hora, na hora que ele desejasse, que ele chamasse. E se ela quisesse falar com o rei, mesmo sendo esposa e rainha, ela tentasse entrar no pátio ali, se ele recolhesse o cetro, ela poderia ser morta. Mas quando ele estendia o cetro para ela poderia ser atendida. Qualquer pessoa, se quisesse falar com o rei, tinha que marcar a hora, tinha que ser permitido. Ele teria que querer falar com você. Qualquer pessoa. E se ele estendesse o cetro, você poderia entrar e falar. Mas se ele recolhesse o cetro, a pessoa era morta. E a palavra de Deus fala então que havia um homem chamado Amã, que odiava o seu primo Mordecai. E a Bíblia fala que Mordecai não se curvava diante desse primeiro-ministro. E aquele homem ficou enfurecido de ver Mordecai não se curvando diante dele. Porque Mordecai não se curvava diante de homens, mas somente diante de Deus de Israel. E começou uma perseguição. E a Bíblia fala então que houve então um decreto que Amã conseguiu fazer para matar todo o povo judeu daquela época. E o rei daquela época, ele assinou, ele decretou aquele decreto, ele aceitou. Então ficou determinado, o dia tal, do mês tal, os judeus dessa terra todos serão mortos, por causa de implicância de Amã contra ele. Vamos ler agora lá no capítulo 4 de Esther, verso 8. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir e para mostrar a Esther e lhe fazer saber que para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Às vezes está boa ali não. Vamos lá. Passa para nós. Próximo. 9, nós vamos ler. E veio, pois, Atai e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Desculpa, irmão, Mardoqueu ou Mordecai, é a mesma pessoa, tá, amados? Continue, até o versículo 15. Então vou ler aqui mesmo. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entram ao rei no pátio inferior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias, eu não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imaginas em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo,
Socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa, casa do teu pai, perecereis. E quem sabe se é para tal tempo como este que veio ao reino. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que acharam em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, perecendo eu pereço. Mardoqueu, seu tio, seu primo avisou: olha, há um decreto de lei, vão morrer todos nós. E ela falou: olha, a desculpa, mas tem 1 mês que eu não vejo ele, eu não posso chegar perto dele, porque se eu chegar perto dele eu posso morrer. Quantas vezes nós damos desculpa, né? Eu não posso, para mim não tem jeito, para mim é difícil. Porque há uma perseguição, se eu fizer isso eu posso morrer, se eu fizer isso pode me maltratar, se eu fizer isso, aquilo outro, você fica se acovardando. Você se covarda, esconde, você foge. Você tem que aproveitar a oportunidade que Deus te dá, que é a sua vida hoje, o seu presente, porque o futuro pertence a Deus amanhã, ninguém sabe. O teu presente é hoje, por isso que se chama presente. A sua vida, o presente é hoje, então você tem que olhar, agradecer e aproveitar a oportunidade. Pare de dar desculpas para o seu fracasso. Pare de dar desculpas pelas suas dores e sofrimentos. Era de você se levantar e usar a autoridade que Deus te deu. Então ela foi dar desculpas: olha, eu posso morrer. E o que o primo dela falou? Olha, ou você faz alguma coisa, ou você também vai ser morta. Você não está achando que você vai escapar não, porque você também é uma judia. Acorda, desperta. E é isso, igreja. Se você não despertar, o mundo vai engolir a sua geração. O mundo vai destruir os seus filhos. O mundo vai destruir a sua família. Se você não acordar e não despertar, e não resolver logo, não tem que esperar que alguém faça. É o seu papel, é o seu dever, é a sua responsabilidade. Chega de ficar, meu amado, dando desculpas. Pare com isso de ficar justificando. É hora de você assumir a sua responsabilidade. A vida, ela é sua. Você tem que assumir a sua responsabilidade. E ele disse para ela: desperta. Porque se você não fizer nada, Deus vai levantar alguém. Olha, se você não fizer nada, igreja, Deus vai levantar alguém. Mas Deus quer usar você. E ela falou: então, olha, pede esse povo para orar por mim. Ore por mim durante 3 dias, porque eu também vou orar. Que tem crente que só pede para os irmãos orar. Ora pelos meus filhos, ora pelo meu casamento, ora pela minha família. É o crente 6 horas. Você é crente 6 horas, você é o crente que ora, irmãos. Porque é a sua responsabilidade. A vida dos meus filhos, Deus vai cobrar de mim. A vida dos meus filhos, Deus vai cobrar de mim e do meu marido. Não é do meu pastor, não. Não é do meu pai, da minha mãe, não. A vida é sua, Deus vai cobrar de você. Não é do seu pai, do pastor, porque alguém não fez por mim. Meu amado, a vida é sua, você que decide. Você não tem que esperar, criar expectativas em homens. Você tem que criar expectativas somente em Deus. Creia que você pode, em nome de Jesus. E a Bíblia fala então que ela faz a sua parte. Ela dobrou o seu joelho, ela jejuou, ela orou. Irmão, o poder que tem oração, o poder que tem um jejum, ele muda as vidas. Ele muda histórias. A oração tem poder. Então use a arma que você tem. Todos nós temos acesso a essa maior arma. Você não tem que ser pastor, ser líder, estar em tal lugar. Não, você tem que ter um cantinho de oração com Deus. Porque o véu do templo já se rasgou. E você tem que falar com Ele. E a palavra de Deus fala então que Ester, ela orou e ela falou: olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou fazer alguma coisa pelo meu povo. Que essa seja, mulher, a sua mensagem. Se tiver que morrer, mas eu vou morrer, mas eu não vou deixar de levar o legado de Deus. Eu não vou deixar de levar a mensagem de Jesus. Se tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu não abandono a vida dos meus filhos. Eu não vou abandonar o meu chamado. Eu não vou abandonar aquilo que Deus me chamou para fazer. Se tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu vou perecer lutando em favor do propósito de Deus na minha vida e pela minha família. É isso o legado que ela deixou. Uma intercessora. E a história diz que eles oraram
e que ela teve o tempo e a oportunidade, e quando ela foi falar com o rei falou para ela: mulher, pede tudo o que quiseres que eu te darei até metade do meu reino. Olha o que a oração faz. Uma mulher que estava temendo ser morta, Deus deixa ela entrar na presença dele, 3 vezes ele fala: o que você pedir, eu te darei até metade do meu reino. É isso que Deus faz. Você fica com medo, né? De morrer, medo de alcançar. Mas quando Deus te coloca lá, Deus tem muito mais para te dar. Não deixe o medo dominar você. E a palavra de Deus conclui aqui, com Joquebede, que eu falei um pouco antes. A mãe que lutou pela vida do seu filho. Como eu disse para vocês, havia um decreto de morte. Faraó mandou entregar os seus filhos para serem mortos. Mas ela não entregou os seus filhos. Mãe, não entrega os seus filhos para este mundo. Não entrega os seus filhos para as coisas erradas deste mundo. Você tem autoridade em nome de Jesus. Você tem poder em Cristo Jesus. Dobra o seu joelho no chão, vai orar e vai clamar. Vai ser exemplo na sua casa. Vai testemunhar do amor de Deus na sua família, nos seus filhos. Mas não entregue para o mundo sua maior herança. Não entregue para o mundo o seu casamento. A sua história de amor com seu marido, não entregue. Porque o diabo está querendo isso, que você entregue, que você desista, que você abra mão. Esse é o decreto do mundo. Que tudo é normal, tudo se pode. Mas você não tem que se curvar diante do decreto deste mundo. Você tem que curvar diante da vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. O que a Bíblia diz sobre a minha família? O que a Bíblia diz para os meus filhos? Quais são os valores que Deus me ensinou? Quais são os princípios? Não abra mão e não entregue. Lute até o fim. Porque Deus, Ele vai honrar você. Deus, Ele vai dar a você vitória. Quem foi Moisés? O libertador do povo hebreu no deserto. O grande homem de Deus, porque havia uma grande mulher, uma grande mãe, que não teve medo, que diante do amor pelo seu filho e a ameaça de Faraó, ela ficou com o amor do seu filho. Ela lutou pelo amor do seu filho, ela lutou por Deus, e ali Deus honrou a sua vida. E para mim concluir, irmãos, não tem como eu falar, se não falar da minha mãe. Que grande mulher ela foi na minha vida. Pequenininha, mas uma grande mulher de Deus. O 1,48 m, pesava 43 quilos. Houve um momento que ela estava enferma, pesando 38 quilos. Que legado maravilhoso que ela deixou na minha vida. E eu falo com Deus, eu quero ser só a metade que a minha mãe foi para mim, para os meus filhos. Tudo que eu sou hoje, primeiramente eu devo a Deus. Segundo, ao meu pai e à minha mãe. Porque a minha mãe, ela não saiu para trabalhar, ela cuidava da gente o tempo todo dentro de casa. Eu me lembro das minhas infâncias, minha mãe é chata, minha mãe fala demais, nós brincávamos assim. E ela nos ensinou, ela me ensinou a ser a esposa que eu sou hoje. Eu com 8 anos, ela me ensinou a cozinhar. Lá em casa nós somos 4 mulheres e um homem, eu sou a caçula dessa casa. E minha mãe punha todo mundo para trabalhar. Hoje, lá em casa, todas as mulheres sabiam lavar, passar, cozinhar. Hoje as minhas também, viu, irmãos? O mesmo legado que a minha mãe me deu, eu passo para as minhas filhas lá em casa. As 3 têm função diferente ali. Débora está na onda. Tem a parte da cozinha, tem a parte da sala, tem a parte dos cachorros. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que aprender. E ela me ensinou. Eu casei e sabia passar uma roupa. Eu casei com 16 anos, eu sabia cortar um frango. Eu sabia fazer uma feijoada, eu sabia de tudo, porque minha mãe me ensinou. E minha mãe me ensinou muito mais. Busca em Deus a palavra. Porque ela todos os dias, ela lia a Bíblia. E ela, antes de se converter, ela disse para o meu pai, eles eram católicos, Geraldo, olha o que está escrito na Bíblia. Nós não devemos adorar imagens de escultura. É contra a palavra. Não, você está errado, meu pai todo, né? Está errado, não existe não. Aí meu pai ia na procissão, minha mãe não ia. Geraldo, olha o que está escrito na Bíblia, você tem que dar o dízimo. Dízimo e oferta é bíblico. Minha mãe ensinou meu pai, sendo católico, dar dízimo e oferta na igreja católica. Minha mãe me ensinou na igreja a não olhar para trás. Ela dava uns beliscão que doía. Aí eu não queria nem experimentar, experimentei uma vez, acabou.
Ela me ensinou a sentar na igreja e ficar sentada, ouvir, participar. Ela me ensinou tantos valores. Ela me ensinou, você compra, filho, você paga. Deu seu nome e cumpre. Prometeu, cumpra com a tua palavra. Ou então não fale nada. Ela me ensinou a ser honesta. Ela me ensinou a temer a Deus. E ela me ensinou, eu era novinha, irmãos. Meu pai e minha mãe me ensinou que eu tinha que ler a Bíblia. Eu falava, mas por que você está falando isso comigo? Eu sou muito nova. Mas você tem que ler, minha filha, você precisa aprender a Bíblia. E ela me ensinou a jejuar. Mãe, mas eu não dou conta, eu estou com fome. E ela me ensinou, minha filha, faz até 10 horas da manhã. Aí eu queria dormir até 9, né? Vai ficar 1 hora só de jejum, mas ela me ensinava. Ela me ensinou a jejuar. Ela me ensinou que tudo que eu precisar, eu tenho que buscar de Deus. Que legado que ela deixou na minha vida e é o que eu passo para os meus filhos. Mulher, você não é qualquer uma. A geração da manhã depende daquilo que você plantar hoje. A geração da manhã vai depender do que você estiver plantando na sua família, nos seus filhos. Você tem o potencial de marcar essa história. Através de você, vão levantar grandes homens e mulheres de Deus, que vão ter valores, princípios e temores a Deus, e que serão uma bênção. E concluindo, dizem a história, os psicólogos dizem que quando o filho tem muita proximidade com a mãe, muito contato com a mãe, eles crescem mais ainda pegados a Deus. Quando desde o princípio eles são muito criados perto da mãe, os homens já crescem muito mais apegados, os filhos muito mais apegados a Deus. Você tem um grande potencial. Quero orar por você neste momento. Coloque sobre os seus pés agora. Aleluia. Mulheres de Deus, homens de Deus, você tem um legado para deixar. E a escolha ela é sua. E você tem o potencial de marcar esse tempo, essa geração, os seus filhos. E seus filhos olharão para você e terão orgulho de ter você como pai e mãe. E vão ter orgulho de querer seguir o seu exemplo. Ainda não, meu amado, ainda não está perdido, não. Ainda dá tempo. Amém? O passado você não muda, mas o presente você muda. Então comece agora. Pedindo a Deus para que Deus te use você para marcar essa geração, a sua família, os seus filhos, com temor e amor diante do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Deus, nós te agradecemos por essa manhã em tua presença. Nós te agradecemos pela tua palavra. Oh Pai, pela tua presença em nós. Como somos bem-aventurados, meu Pai, de ouvir a tua voz, de termos o teu coração e termos, ó Pai, a tua palavra em nós, Senhor. E eu te peço sobre a vida de cada mulher que se faz presente aqui, cada homem, Pai, que no nome de Jesus, que nós possamos nos valorizar, olhar como verdadeiramente somos criados por Ti, com grande valor e grande potencial, e que nós possamos usar todas as nossas armas e estratégias, segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração. Que em nome de Jesus nós possamos deixar um grande legado nessa geração, que assim como Davi passou a Salomão os valores de seguir ao Deus de Israel, que nós possamos transmitir isso, meu Pai, para a nossa família, para as pessoas que vivem em nossa volta, que nós possamos deixar e comunicar esse grande legado, o temor ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, o amor ao Senhor, ó Pai, é o primeiro e maior mandamento. Em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus, abençoa-nos, em nome de Jesus, abençoe cada mulher, que nós possamos nos amar, nos respeitar, que nós possamos valorizar quem somos e que possamos com sabedoria cuidar da nossa saúde. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.